Amados irmãos, vamos falar nesta noite sobre a apostasia e o anticristo. Certamente que um tema como esse, ele é um tema importante, porque diz respeito ao tempo do fim. E quem de nós aqui poderia dizer com segurança que nós não estamos no tempo do fim? Tudo que se fala de escatologia, que é o assunto que se refere às últimas coisas, nós não temos aquele real consenso, porque Deus não permitiu que nós tivéssemos, assim, todos os detalhes de como vai ser o tempo final. Só que nós temos as orientações bíblicas, nós temos a orientação de Deus para que a gente esteja atento aos sinais, ao que está acontecendo ao nosso redor, as profecias e algumas coisas que a Bíblia deixa claro que vai acontecer, ou que vão acontecer. E dentre essas coisas que vão acontecer, nós temos a apostasia e o aparecimento do anticristo. Esses dois eventos ocorrerão antes da vinda de Cristo. E vamos consultar o texto bíblico, pois está aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 em diante. Agora, vamos aproveitar e ler logo do 1, versículo 1, bora lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor, 2:1, do nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. A palavra exortar aqui quer dizer, vamos falar alguma coisa importante para vocês entenderem, crerem e agir dessa forma, tá? Quer dizer isso. E nós, ao celebrarmos a ceia agora há pouco, nós não falamos da vinda de Jesus? Falamos. Nós estamos anunciando a morte dele até que ele venha. E o versículo 1 fala da vinda de Jesus, da nossa reunião com ele. Olha o versículo 2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta ou epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. O que estava acontecendo? Os irmãos estavam pensando que o dia tinha chegado. Muita atenção, não olhe para a Bíblia agora, por gentileza, para você entender. Havia uma crença, talvez uma epístola, uma carta falsa, uma revelação, sabe lá de quem, dizendo que o dia do Senhor tinha chegado. Era esse o ensino que estava percorrendo. E teve alguém que disse, foi o próprio Paulo que falou. Aí os irmãos ficaram, e um detalhe, os irmãos estavam sofrendo perseguição. Entende agora? E eles estavam acreditando que realmente eles estavam vivendo os dias da vinda de Cristo. E Paulo escreve essa carta para tirar isso da mente deles. Olha o termo que ele usa: não vos demovais. Quer dizer demover, ou seja, sair. Demover significa sair da posição. Ele está dizendo, olha meus irmãos, não façam isso. Fiquem com aquilo que eu ensinei para vocês.
Vocês não lembram não do que eu falei para vocês? E ele vai explicar agora, né? Ele vai explicar agora. Olha aí, ó. Olha o que ele explica aí, ó. Ninguém, versículo 3. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque a vinda de Cristo, quer dizer isso, não acontecerá sem que primeiro venha o que, irmãos? Sem que primeiro venha o que? A apostasia, e seja revelado o que, irmãos? O homem da iniquidade, o filho da perdição. Que quer dizer o que? O anticristo. Nós vamos ver isso mais na frente. Você consegue entender? Olha, não se engane. Jesus não vem sem que primeiro aconteça a apostasia e o anticristo, o aparecimento dele. É isso que Paulo está dizendo aqui na carta. Ele está dizendo, irmãos, não acredite que o dia do Senhor tenha chegado, porque o Senhor não vem antes de aparecer essas duas coisas. Olha aqui, olha o versículo 4. Ele é chamado o homem da iniquidade, filho da perdição. Olha aí a descrição dele. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus. Se o santuário de Deus aqui é mencionado, obviamente que está se referindo a um templo judeu em Jerusalém, né? Que vai ser reconstruído. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ei, o anticristo, ele vai se apresentar como se ele fosse o próprio Deus. Uma das coisas que mais ferve em Israel, sabe qual é? É a construção do novo templo. Israel se movimenta em torno disso. Eles dizem que os móveis do templo, que será reconstruído, no lugar daquele lá de Salomão, do rei Herodes, também, já está tudo pronto. Lá existe um prédio chamado Instituto do Templo. Lá ninguém pode visitar lá dentro, somente as pessoas autorizadas pelo governo. A única coisa que eles colocaram fora do lugar lá é a menorá gigante. A menorá é isso aqui, ó. Esse objeto que está aqui no púlpito, em relevo, de ouro. Mas ela está numa comporta de vidro à prova de bomba. Ela está numa comporta de vidro, fechado, à prova de bala. E os turistas, quando vão a Jerusalém, eles são levados a fotografar essa menorá gigante de ouro, porque ela foi feita para ser colocada no novo templo. E segundo aqui a profecia, segundo a palavra de Paulo aqui, o anticristo vai entrar nesse templo. E hoje não tem templo em Israel. Então vai ser reconstruído. E o lugar, você já sabe onde é, né? É lá onde está a mesquita de Omar. Aquela mesquita famosa, né? Lá, no antigo lugar onde estava o templo na época de Jesus, que foi destruído pelos romanos no ano 70. Então, é uma linda história e a profecia mostra que o templo vai ser reconstruído, né? Ok. Então diz mais aqui, versículo 5. Não vos recordeis de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas?
E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Olha aqui, o anticristo só será revelado ao mundo no momento certo. Ele não vai aparecer até que seja chegado o dia dele aparecer. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Quem pode dizer amém? Glória a Deus, né, irmãos? O Senhor Jesus vai se manifestar e vai destruir o anticristo. Isso aqui tudo é nome para ele, viu? Nome para ele. Como ele diz aqui, o iníquo, né? Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo, que é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com poder, com todo o poder e sinais e prodígios de quê, irmãos? De mentiras. Olha aqui, meus irmãos, como ele vai aparecer. Irmãos, vamos pensar por um momento. Vamos imaginar que por um momento o anticristo apareceu. Sabe como é que nós vamos identificar ele? Irmãos, sabe como nós vamos identificar? Vai haver uma onda de milagres falsos. Ele vem na eficácia de Satanás. E segundo aqui o texto, ele diz que ele vem com poder, sinais. Sinais quer dizer milagres, prodígios. O que é um prodígio? Me diga o que é. É uma coisa grande, uma coisa que é para chamar a atenção mesmo da humanidade, de um país, de uma cidade, um acontecimento, um milagre, um evento. Tudo isso porque ele vem no poder de Satanás para chamar a atenção da humanidade. Imagine alguém que não conhece bem a palavra, vai dizer: pastor, tem um homem aí, pastor, que ele é o poder de Deus. Ele ora, os mortos ressuscitam. Ele ora, os cegos passam a ver. E olha o que tem de gente que vai seguir o anticristo, irmãos. Bora continuar lendo? Olha o que diz aí o versículo 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha o versículo 11. E é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Ou seja, Deus vai permitir que muita gente dê crédito para ele, a ele. Versículo 12. Assim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça, ou deleitaram-se com a injustiça. Sabe, irmão, essas pessoas que não querem a verdade, o anticristo vem especialmente para elas, viu? A deixar elas presas mesmo ali, ó, na mentira, porque elas não querem a verdade e etc. Muito bem. Agora, eu fiz essa introdução aí, ó. Quer dizer, lendo o texto e comentando. O apóstolo Paulo, já a gente vai ler outros textos. Aguenta aí. O apóstolo Paulo está afirmando que antes da vinda, ou da segunda vinda de Jesus, ocorrerão esses dois eventos inconfundíveis. Olhe para o 3, novamente, versículo 3.
Dê uma olhadinha direitinho no 3, ó. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, ou o filho da perdição, ou o iníquo, como nós vimos no texto. Olha, meus irmãos, Paulo escreve essa carta de 2 Tessalonicenses para combater uma heresia que ensinava que o dia do Senhor já havia chegado. E esse ensino estava perturbando e causando muitos problemas e desordem na igreja em Tessalônica. Para ganhar tempo aqui, eu vou citar o texto. No capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, nós vamos encontrar o que deu esse ensino. Sabe o que foi? O povo estava deixando de trabalhar. Irmãos, Paulo se irrita. Paulo vai se irritar aqui profundamente com alguns que estavam deixando de trabalhar, meus irmãos. Possivelmente vendendo as coisas. Por que tu está vendendo as coisas, rapaz? Por que tu não está mais trabalhando? Ah, porque Jesus já está vindo, não sei o que, não sei o que. E para que isso? Para que isso? Para que isso? E tinha muita gente que não trabalhava mais. E isso causou um problema muito grande. Anote aí para você ler em casa. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 6 ao 15, tá bom? Eu não vou me deter para a gente não perder tempo lendo essa história sobre o problema que deu esse falso ensino, que Jesus já estava chegando, né? Muito bem. Agora vamos apresentar esses dois eventos. Olha aí, ó, a apostasia. Irmãos, o que a Bíblia fala sobre a apostasia? A Bíblia deixa claro que vai haver a apostasia. E esse texto aqui de Paulo é um deles que mostra. Porque Jesus mostrou bem aqui, ó. Vamos abrir. Olha aí quando Jesus fala da apostasia. Jesus deixou claro que a apostasia vai acontecer no final dos tempos. Mateus 24, do versículo 9 a 14. Olha o que diz: então vocês serão atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha aí, meus irmãos, o que vai acontecer. Ei. Seremos odiados. Seremos odiados por todas as nações. Por causa de quê, meus irmãos, que nós seremos odiados? Por causa de quê? Do nome de Jesus. Está aí, ó. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Irmãos, dizem que quando a fome pega, a perseguição, as pessoas começam a trair umas às outras. Entende? Seca, fome, carestia, perseguição. Ninguém é amigo de ninguém. Cada um quer salvar a si mesmo. Por isso que Jesus disse: vão trair e odiar uns aos outros. Irmão, dizem que quando um homem está com fome, uma pessoa está com muita fome, e ele tem um pouco de comida, ele não pensa em mais ninguém, irmão, só nele. Se a pessoa tem um pouco de água para beber, e ele está morrendo de sede, quando ele pega aquela água, ele não lembra de esposa, ele não lembra de filho. E se há risco de morte e de prisão, as pessoas, para se livrar da prisão e da morte, elas deixam qualquer coisa para trás. Você consegue entender o que o texto está falando?
Eu sei que estou pregando e crianças podem nos ouvir, não é? Mas olha, Joséfo descreve uma situação, inclusive do povo judeu, que na época da fome foi tão grande que as mães combinavam o dia e a hora de comer o próprio filho, irmãos, por causa da fome. O Joséfo, historiador judeu, ele conta essa história, irmãos. A mãe comia o próprio filho, recém-nascido ou bebê, para não morrer, irmãos. Está na história, para não morrer. Então, uma coisa terrível, Jesus está dizendo que nós seremos perseguidos, atribulados, por causa do nome dele. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha, eu fico sempre preocupado quando eu não vejo maturidade nos irmãos de entender que os tempos serão difíceis. Eu quero que a nossa igreja encha. Quem é o pastor que não quer? Qual é o pastor que não quer que a sua igreja fique lotada? Que entre mais pessoas aceitando Jesus como Salvador, se convertendo, entregando a sua alma para Jesus. Todo pastor quer. Mas como é que vai ser, irmãos? Você pensa que vai ser fácil? Olha aqui o texto. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Os pastores têm que lembrar de uma coisa. Ei pastor, se porventura um pastor estiver me ouvindo, o que nós pastores devemos entender que pode acontecer e que vai acontecer? Igrejas vazias. O amor vai esfriar de quase todos. E eu lhe pergunto, não é isso que nós estamos vendo? A pandemia que durou de 2019 até 2022, 23, né? Houve aquele período em que a gente não podia realizar os cultos normalmente. Muitos nunca voltaram mais para a igreja, irmãos. Você consegue entender? Você consegue entender como serão os dias futuros? As pessoas esfriando na fé, as pessoas perdendo a vontade. E por que vai acontecer isso com elas? Porque elas não são verdadeiramente servas de Cristo. E o texto diz que o amor esfriará de muitos, ou de quase todos. Olha o versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem pode dizer amém? Meus irmãos, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Está aí. Olha, esta profecia acerca da apostasia, ela foi ensinada por Jesus, como nós acabamos de ler. Ela foi ensinada também pelos apóstolos. Por exemplo, o apóstolo Paulo nos falou no texto que está aí, no texto que nós apresentamos de 2 Tessalonicenses. Essa profecia diz respeito ao esfriamento da fé, abandono da fé, a frieza no amor a Deus por parte de muitos cristãos. Isso vai acontecer antes da volta de Cristo. Esta situação espiritual das pessoas criará certamente o ambiente perfeito para a manifestação do anticristo. Pessoas frias na fé, pessoas que estão com... Hoje de manhã nós estudamos sobre a Bíblia, né? A inspiração da Bíblia.
Meus irmãos, tem pessoas que não acreditam mais que esse livro é inspirado por Deus, irmãos. Eu sei que você conhece alguém que já se desviou do Evangelho e está falando muita besteira a respeito da fé. Conhece ou não conhece? Você conhece alguém, eu sei que você conhece uma pessoa que já deixou uma igreja séria para ir congregar talvez numa seita, ou está desviado. Isso é apostasia, meus irmãos. Olha, a apostasia é uma realidade. Muitos sairão da igreja e darão crédito a mentiras, como nós vimos lá em 2 Tessalonicenses. O continente europeu, por exemplo, e boa parte da América do Norte, já apostataram da fé. Irmãos, o que se fala é que a Europa está praticamente desviada. Nos Estados Unidos, no caso da América do Norte, meus irmãos, lá o que se sabe é que existem prédios de igrejas vazios já e sendo vendidos para funcionar outras coisas. Você acredita nisso? Eu estou informado dessas coisas. Sabia disso? A minha pergunta é: nós estamos preparados para enfrentar os dias finais? Você não acabou de ler em Mateus comigo aqui, ó? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse é o que será salvo. Você entende a importância de uma mensagem como essa aqui? A situação do Brasil, ela é preocupante, sabe por quê? Porque muitos cristãos aqui no Brasil têm vivido um cristianismo mais de interesse. Você já viu aquelas pessoas que vão para a igreja porque querem fazer uma campanha de 7 quartas? Uma campanha de cura, de libertação, de descarrego, e elas vão somente por isso? Elas não vão para a igreja porque estão dizendo assim: olha, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero deixar essa vida de pecado que eu estou vivendo. Você vê pessoas dizendo assim? Não, as pessoas vão para a igreja porque querem uma bênção. Eu vou buscar a minha bênção. Meus irmãos, eu já disse várias vezes aqui que nós cremos em milagre. Olha, a igreja tem que crer em milagre. Nós temos que pregar cura divina. Nós temos que declarar coisas boas na nossa vida. Mas, irmãos, não é isso que tem que nos trazer à igreja. Olha, uma pessoa que vem para a igreja em busca de um milagre, ela pode receber o milagre e sair da igreja. Porque ela tem que vir pela salvação da alma dela. E nesses lugares aí que tem perseguição? E quando vier a perseguição? Não dá mais para mim não. Que eu pensei que a minha vida ia ser um mar de rosa agora. Porque, pelo contrário, eu estou vendo que tem muito problema. Muitos problemas para mim. Eu não queria isso não para a minha vida. Pois a Bíblia diz que aqueles que servem a Deus serão perseguidos, irmãos. Serão perseguidos. E como eu já fui no Oriente, eu já fui lá na Ásia, né? Então eu sei como é que funciona lá. Eu já estive em um país, meus irmãos, eu já estive em um país que a gente não pode pregar na praça. Sabe qual é esse país? A Turquia. Eu já estive na Turquia, na cidade de Istambul. Lá não pode, eu não posso pregar, eu estive lá. A gente não pode pregar lá o evangelho, irmão, que é preso. Pra você ter uma ideia. Então, nós estamos vivendo esse tempo difícil.
E por mais o mundo tem contaminado a igreja, e a igreja tem perdido o fervor e a influência, o poder de influenciar o fervor espiritual. Você não sabe, querido pastor que está me assistindo pelo canal, amado irmão, você não vê que as igrejas têm a tendência de ficarem frias? É ou não é verdade? Irmãos, ei, cadê aqueles crentes de fogo? Cadê? Aqueles crentes cheios do fogo, de oração. Irmão, está desaparecendo, irmãos. Está desaparecendo. Os crentes frios, gelados. Tem até igreja que faz movimento como quadrilha. Tem igreja que faz quadrilha, irmãos. Tem igrejas, congregações que fazem bloco de carnaval, dizendo que vão evangelizar. É a imitação do mundo, irmãos. Olha, ei, não se engane. Nós estamos vivendo um tempo difícil, o tempo de apostasia. Crente gelado, que não ora mais, que não lê a Bíblia, que pouco vem à igreja. Você consegue entender isso, irmãos? E Paulo disse que a apostasia viria. Só, meus irmãos, olha, amanhã nós não estaremos lendo, se Deus permitir, se nós acordarmos com vida e com saúde, nós iremos ler amanhã 1 Timóteo capítulo 4. Olha aí o primeiro versículo, abra aí comigo, por favor. O que diz aí, ó? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem o que, irmãos? A espíritos enganadores e a ensinos de que, irmãos? De demônios. Meu Deus, olha aí, meus irmãos, está claro. É Paulo que está dizendo, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores. Viu, irmãos? Eu quero dizer para os irmãos que nós somos privilegiados, porque estamos sendo bem orientados, não é? E é igrejas assim como a nossa, igreja assim como a nossa que vai se dar bem, porque nós estamos em dias. Você já pensou se eu não falasse esses assuntos aqui? Tivesse, não, um assunto desse não interessa não. Não, eu não vou falar isso não, porque pode colocar medo no povo, não sei o que tal. Eu vou pregar sobre prosperidade, eu vou pregar como ter um carro novo, eu vou pregar sucesso, eu vou pregar cura emocional para aqueles que estão com a alma ferida, aqueles que estão chorando. Irmãos, é verdade, vamos falar coisas boas para motivar as pessoas também, não é? Mas essa mensagem, irmão, não vai segurar ninguém não. Esse tipo de mensagem, olha, você é um escolhido de Deus, Deus tem um plano na tua vida, você não sei o que, você nasceu para vencer. Essa mensagem, meus irmãos, ela é bonita, mas na hora H, ela não vai sustentar ninguém não, meu irmão. A mensagem que vai sustentar as pessoas, sabe qual é? Você está preparado para morrer por Jesus? Você está preparado a dar a sua vida por Cristo Jesus? Muito bem. Agora nós vamos para o segundo. É a mensagem mais curta dos últimos dias. E talvez aqui eu vou demorar mais. Olha aí, ó. O aparecimento do anticristo. Vamos embora correr. O que diz em Mateus 24, versículo 15? Olha aí, ó. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Lembra do que eu falei que ele vai entrar no templo? Lembra que eu falei? Lá em 2 Tessalonicenses.
Pois Jesus, irmãos, em Mateus 24:15, ele está dizendo: quando vocês virem o abominável, o abominável, sabe por quê? Porque o anticristo, ele vai ser um ser, ele será um ser abominável, ele vai ser arrogante, ele vai se levantar contra todo tipo de culto, toda crença, e ele vai dizer: eu sou o Deus de vocês, e ele vai exigir adoração para ele, e a Bíblia diz que ele vai mandar matar quem não adorá-lo, quem não seguir a sua imagem. Terrível, né? Pois bem, irmãos, olha aí, ó. A Bíblia fala muito do anticristo. Primeira carta de João, abra aí, ó. Primeira carta de João, finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João. Aí sim aparece o nome dele, o anticristo. Porque até agora a gente viu o nome iníquo, filho da perdição, o homem da iniquidade, não é? O filho da perdição. Agora, olha o que diz 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Tá bom? Olha aí, então ele foi falado. Agora veja aqui rapidamente as características dele. Ele vai ser um judeu, porque a Bíblia diz em Daniel que ele fará uma aliança com os judeus. E judeu não vai fazer aliança com a pessoa que não seja judeu. Então tudo indica que o anticristo vai ser um judeu. E eu fiz uma pesquisa, irmãos. A maioria acredita que vai ser da Europa, um judeu rico da Europa, que mora na Europa, ok? Ele será um homem que será aclamado pelos judeus como Messias, por isso farão uma aliança com ele. Ele vai ser um homem de grande poder econômico, influência política, porque a Bíblia diz que o anticristo vai dominar. Ele se oporá a todo tipo de Deus, ou deuses, objeto de culto, e ele vai se apresentar como se ele fosse o próprio Deus. Ele também, a Bíblia deixa claro que ele vai ser morto ou destruído quando Jesus voltar, não é? E ele é o cavaleiro do cavalo branco, que está em Apocalipse capítulo 6. Se você quiser consultar comigo aí, dê uma olhadinha. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Apocalipse 6, versículo 2. Então vi e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Aí é o anticristo, viu, irmãos? Ele é a besta, diga comigo, misericórdia. Olha, ele é a besta de Apocalipse capítulo 13. Abra aí comigo, Apocalipse 13. Versículo 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso, e boca como de leão, e deu-lhe o dragão, que é Satanás, o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Lembra que o anticristo vem no poder de Satanás? Lembra que eu falei? Na eficácia está aqui, o dragão deu o poder para a besta. Deu o poder para a besta. Versículo 3. Bora ler o 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade para a besta. Também adoraram a besta, dizendo:
Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses, que quer dizer 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra quem, meus irmãos? Os santos, e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, vai ser o domínio mundial. Está vendo? Domínio mundial. Mundial. Versículo 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Irmãos, você está vendo aqui que nós vamos enfrentar, se estivermos vivos nessa época. Nós vamos enfrentar esse negócio aqui. Aqui, ó. O texto deixa claro. Versículo 7 diz que ela vai pelejar contra os santos. E vão adorar, e vai vencer. E o versículo 8 diz: e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, menos aqueles que os nomes estão escritos no livro da vida, né? Ou escritos no livro da vida. E versículo 10 termina dizendo: aqui está a perseverança dos santos. A perseverança, a fé. Você está vendo? Uma grande crise econômica. Uma grande crise econômica preparará a sua chegada e a sua aceitação. Ele vai dominar a economia e implantará a sua marca ou o seu número, que é 666. Ok, meus irmãos? Olha, vamos ver bem aí o capítulo 13, versículo 16 a 18. Estou terminando, irmãos. Capítulo 13, versículo 16 a 18. O que diz? 13, 16 a 18. A todos os pequenos e aos grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz-lhe que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Eu acho que tem mais um slide. Passa aí, ó. Olha aí, ó. A marca ou o número da besta, do anticristo, acabamos de ler, é o 666. Irmãos, olha aqui, ó. O mundo, a nova ordem mundial já tem procurado popularizar esse número. Olha aqui, ó. O código do Banco Mundial é 666. Há muitas organizações financeiras nos Estados Unidos e em outras partes usa esse número como códigos em algumas coisas, em suas atividades. Na França tem uma revista promíscua, cujo nome da revista é 666. O número-chave dos telefones da administração municipal de Jerusalém é 666. Por quê, rapaz? Por quê? Por que estão usando esse número?
Será que eles estão querendo dizer alguma coisa? Eu fico imaginando, sabe o que é, irmãos? É que quando aparecer, vai dizer assim, aí ó, esses cristãos aí são bobos mesmo. Sabe por quê? Ó, há tempo que está sendo usado. Ou então eles estão dizendo, vocês estão atentos? A Bíblia está falando a verdade. Olha o número que eles estão usando. As matrículas dos carros dos árabes em Jerusalém levam o prefixo 666. Um grupo famoso de rock nos Estados Unidos gravou um álbum, não é? Eles têm um álbum que o título é 666. Na cidade de Zurique, na Suíça, um satanista pintou no muro, bem no centro da cidade, 666. E ele deu a entrevista lá, né? Por que ele pintou? Ele é um satanista e ele colocou no muro em Zurique, na Suíça, 666. Irmãos, a coisa é séria, tá? Olha, eu quero encerrar com essa conclusão bem aqui, tá bom? A igreja passará pela grande tribulação, irmãos. Nós precisamos de uma igreja firme. E se vocês quiserem ler aí, ó, para a gente encerrar, Apocalipse 13, 8, só para deixar fixado na sua mente, ó. E adorá-lo-ão, o anticristo, né? Adorá-lo-ão, ou a besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, quem é que tem o nome escrito no livro da vida? Quem é? Quem é? Ou quem são os que têm os nomes escritos no livro da vida? O povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. E é só quem não vai adorar são os crentes firmes. E olha aí o versículo 10. Olha aí o versículo 10, finalzinho. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Meu irmão querido, eu quero lhe chamar a atenção, ó. Vamos ser crentes dedicados, irmãos. Ninguém sabe o dia que esse negócio vai aparecer. Eu não queria enfrentar ele, não. Eu não queria estar aqui nesse dia, não. Mas a Bíblia está dizendo que quem tem o nome escrito no livro da vida não vai adorar. Você não vai adorar, se você é um cristão verdadeiro. Agora, se você não é, quando o negócio te apertar aí, ó, tu vai pular fora. Tu vai dizer assim, o que é que eu estou fazendo dentro dessa igreja aqui? Eu não vou morrer. Eu não vou aceitar ser perseguido. Mas essa mensagem é para você meditar. Você está preparado? Mateus 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, meu irmão, e compartilhe em nome de Jesus essa mensagem. Vamos ficar em pé e vamos orar.